de capitalismo, seja de comunismo, o mundo vai todo para este lado. Assim, estes dois opostos, como o macho e a fêmea no matrimônio, não são senão dois egoísmos rivais que, no fim, acabam por colaborar para o mesmo objetivo. Se o cristianismo procura realizar a justiça social com amor, o comunismo busca realizar a quarta com a força. No primeiro caso, chega-se àquela finalidade com a caridade pela via da bondade do sentimento. No segundo, com o trabalho obrigatório para todos em posições bem definidas de direitos e deveres. De um lado, uma economia de generosos impulsos da alma. Do outro, a parcimônia de fé e a disciplina. Dois métodos para alcançar o mesmo escopo. Parece que neste setor a vida tenha chegado a um estado de maturação, devendo passar da teoria à prática. Depois de haver com o cristianismo difundido aquela ideia durante 2000 anos, conseguindo realizar bem pouco, a vida, para aplicar a sério o seu programa de justiça social, em vez de o confiar à igreja, entregou às revoluções, primeiro a francesa e depois a russa. É evidente que, enquanto se tratava apenas de pregar bastava a palavra feminina, mas, quando se tratou de realizá-lo em larga escala o ideal tinha de passar para as mãos do macho. O modelo evangélico de justiça social é o mesmo, mas, no primeiro caso, a sua efetivação é remetida ao além, permanecendo no estado de intuição e esperando o futuro, enquanto, no segundo, aquela justiça não fica só teoricamente proposta em forma de ideal, à base de esperanças messiânicas, mas torna-se problema a resolver imediatamente na terra, em forma concreta. Eis um evangelho tornado macho, ativo, violento, guerreiro e realizador, que aparece como uma explosão da vida dirigida à conquista de novas expansões, como acontece na primavera, quando as sementes germinam depois do longo inverno de incubação, guardadas pela terra mata debaixo das neves. A forma mental do macho realizador está nos antípodas em relação ao do cristianismo, que vive de esperanças. Mas até as santas aspirações são necessárias, porque servem para amadurecer a semente e preparar o seu desenvolvimento, conduzido à realização da fase sucessiva, condicionada à precedente, a qual, na economia da vida, tem o seu valor. Por isso, era indispensável um trabalho preparatório realizado pelo cristianismo, para que hoje fosse concebível em larga escala a ideia da justiça social, e este fato a tornasse hoje aplicável como programa assentido pelas massas, o que não seria possível acontecer sem aquela preparação. Em virtude deste milenário trabalho interior, o feto ficou maduro. Então, elaborado como evangelho feminino, poderá nascer outro evangelho masculino, que romperá a tradição das expectativas, ou as esperanças, para progredir e civilizar-nos em dimensões mundiais. Assim, o cristianismo pode representar um período preparatório do atual, que é de realização. Superada sua fase feminina, o evangelho da justiça social entra hoje na sua fase masculina. O macho revolta-se contra uma filosofia que, negando com a renúncia o seu tipo biológico e oferecendo-lhe como triunfo a glória do sacrifício, para ele negativa, coloca-o numa posição emborcada perante a realidade que ele bem conhece, impulsionando-o assim a perder a batalha pela sobrevivência. É necessário, então, que o Evangelho, se quisermos realizá-lo, tome também a forma masculina, atuando neste outro estilo, com outros métodos. A vida, para alcançar os seus fins, utiliza ambos os canais, o da fêmea e o do macho, como suas virtudes, compensando os defeitos de cada um deles. Será que estes dois evangelhos se encontrarão um dia, de modo que a pregação da justiça social a alcançar com o amor se resolva, em realidade, com a aplicação dessa justiça atingida através da força? Conseguirão as duas metades desfazer-se e fundir-se? Se isto acontecer, chegaremos a um cristianismo comunista, que terá ensinado o amor aos violentos,
E há um comunismo cristão, que terá ensinado o evangelho a atuar, em vez de somente a pregar. Chegaremos a um comunismo que reconhece o natural instinto humano de possuir, mas o limita e disciplina para o bem coletivo, e a um capitalismo que se torna mais justo, reconhecendo não só para os ricos, mas para todos o direito à vida. A atual dificuldade da compreensão recíproca reside no fato de que as duas ideias estão incorporadas nos grupos de interesses opostos, que prevalecem sobre aqueles princípios em geral. Em nosso mundo, não é o grupo que serve a ideia, mas está o grupo, em função do qual os princípios são utilizados, como meio de luta pela vida. Em teoria, o comunismo é justiça social, mas, na prática, é violência e sem esta, no atual grau de evolução, não se faz nada. Teoricamente, o cristianismo é justiça social, mas, na prática, é hipocrisia e sem esta, no presente estágio evolutivo, o evangelho não poderia existir. No plano humano, sem uma arma para lutar não se sobrevive. Assim, o comunismo e o cristianismo têm cada um a sua, o primeiro a do macho, a força, o segundo a da fêmea, a dissimulação. Isto porque, em uma humanidade ainda de tipo evoluído como é a nossa, o ideal, S, não pode aparecer senão em forma emborcada no as. A solução só pode ser dada pela evolução. As suas ideologias são afins no plano teórico, deveriam, portanto, facilmente entender-se, mas, no campo prático, elas são inimigas, porque este não é terreno de princípios, mas, como foi dito, de interesses, e os princípios são ostentados somente em função destes. Trata-se de vantagens concretas, imediatas, as que o evoluído melhor compreende, enquanto os ideais lhe passam quase completamente despercebidos. Dada a natureza humana, na Terra não pode acontecer outra coisa. Somente por evolução é possível transformar a forma mental e as coisas poderão mudar. Vê-se claramente o que sucede quando um ideal desce à Terra em forma de religião. O evoluído aceita para ascender, mas a maioria evoluída se sente agredida por sua intervenção para impor-se com sua presença e atuação, modificando a seu modo e fazendo-a evoluir. Isto a levaria para o melhor. Contudo, interessa-lhe mais a vantagem imediata que, na sua miopia, melhor percebe. Então, dada a sua natureza, filha de um ambiente de luta, entende a ação salvadora do ideal como um assalto para subordiná-la a uma vontade inimiga, porque assim se costuma fazer no mundo. Seguindo seus naturais impulsos de autodefesa, rebela-se contra o ideal. Nisto cada um se expressa conforme o seu tipo. O método do macho é aberta à revolta, sendo que ele se faz audazmente ateu, comunismo. O método da fêmea, pelo contrário, é o engano. Um consentimento obediente de hipocrisia, cristianismo. Recusa frontal no primeiro caso, adaptação torcida no segundo. Cada um, conforme a sua natureza, trava a luta a seu modo, com os meios que possui, um com a força, o outro com a astúcia. Estes são os dois tipos de resistência que o ideal pode encontrar no ambiente humano, dadas as qualidades que aqui se verificam. Compreensão para o ideal não poderá existir senão da parte do evoluído, capaz de entendê-lo e, por causa do seu amadurecimento, apto a realizá-lo. O involuído não pode responder com compreensão, porque ele só tem resistência para oferecer. A evolução leva do sistema divisionista, feito de luta em regime de caos, ao sistema unitário colaboracionista, composto de ordem. É como avizinhar-se dessa fase mais avançada que pode realizar-se a compensação e a coordenação entre qualidades diversas para chegar ao estado orgânico. Assim, o comunismo poderá ensinar ao cristianismo a aplicação da justiça social, e este ensinar àquele que a vida não tem somente metas próximas a alcançar de bem-estar econômico, mas também objetivos longínquos de caráter espiritual. Mas,
Para que estas trocas de recíprocos ensinamentos possam verificar-se, para que as partes contrárias possam avizinhar-se, é necessário um sentido humanitário de compreensão, certo espírito de amor, que hoje falta ao mundo, sem o que não se cimenta a união, base do estado orgânico. Ora, a esse nível de entendimento e amor não se pode deixar de chegar, porque são produtos da evolução, que tende à unificação. E se há, então, do antagonismo, ao colaboracionismo, dando cada um a sua contribuição. O comunismo, no terreno econômico, contribui com o trabalho e a justiça social, o cristianismo, no campo espiritual, com a boa ética para tornar o homem um ser trabalhador e honesto, ao mesmo tempo. Estamos, hoje, ainda na fase caótica e primitiva de formação, na qual as forças elementares explodem desordenadamente à procura do caminho que as canalizará em direção a uma sistematização orgânica. Existe luta, porque nos encontramos em estado de involução. Mas, justamente porque a lei é evoluir, essa luta deve ser superada, a fim de desembocar numa situação de ordem. Hoje o comunismo é ateu, mas isto acontece no atual nível biológico. Ele é inimigo da religião, enquanto este Deus estão incorporados numa casta. Com o pretexto bem terreno de dominar, esta se faz, fora do seu setor espiritual, rival do comunismo no seu campo material. Ocorre que o cristianismo somente é seu inimigo enquanto formar um grupo contra ele, defendendo os seus interesses terrenos. O conflito nada tem de ideal. O comunismo não luta contra Deus, mas contra o clero, que, a pretexto de ser seu ministro, quer dominar com as coisas do mundo. Ora, quando, por evolução, os problemas religiosos passarem das mãos do clero da ciência, quando a religião for problema enfrentado e resolvido positivamente e de Deus se tiver um conceito que poderá ser aceito por todo aquele que saiba raciocinar, então o comunismo não poderá recusar-se a admitir o que está na lógica dos fatos. Será necessário um Deus e uma religião de formas diversas. Não haverá razão para que o comunismo, como qualquer outro regime, não aceite quem, em consequência de tais convicções, for honesto, e portanto mais facilmente enquadrável na ordem social. Voltemos ao presente. Do que ficou exposto podemos deduzir várias conclusões. O comunismo hoje nos mostra que o cristianismo pode ser encarado também no seu aspecto masculino, em forma de realização, em vez da maneira feminina de expectativa. Isto prova que o evangelho faz parte da vida e tem uma função a cumprir, mesmo para os ateus colocados de parte os abusos dos seus representantes. Ele significa um valor biológico universal. Portanto, de importância vital para todos. Purificado através do comunismo, o cristianismo poderá sobreviver como elevada norma de conduta no seio da futura civilização do terceiro milênio. Em resumo, a fêmea como tal, dada sua natureza e função protetora, terá conservado em forma de igreja a ideia de Cristo por 2000 anos, porque, chegada a hora de amadurecimento dos tempos com a humanidade às portas de uma nova era, o macho se apossa daquela ideia para traduzi-la finalmente em atos e fazê-la produzir o seu fruto. Assim se compreende a função biológica da igreja e da religião. Podemos atingir ainda uma outra consequência. A verdadeira posição da igreja, na sua luta contra o comunismo, não é resistir ao macho com golpes de autoridade, com ameaças e condenações, prova de uma força que ela não possui, porque a imposição forçada é adaptada à matéria e não ao espírito, enquanto a utilizada no campo espiritual foi desacreditada pelo longo abuso, perdendo, portanto, o seu poder persuasivo. A correta situação é, pelo contrário, a de quem abre os braços ao macho para compreender e colaborar, e a de cumprir a sua própria função que é de fêmea, pacificadora, e que consiste em meter-se entre os machos guerreiros para que não se matem e, assim, salvar a humanidade de uma guerra de extermínio.
Para a Igreja este é o momento próprio de fazer valer as qualidades que possui como religião, isto é, as suas virtudes moderadoras, complementares das do macho. É certo que a expressão deste é a violência e o comando. Mas, se esta é sua natureza e com isso ela representa uma força de vida e uma função a cumprir, não se pode remediar este seu defeito, comprimindo-a para eliminá-la, mas corrigindo-a com a função que lhe seja complementar. Isto, verdadeiramente, é aquilo que hoje, por instinto, se procura fazer, substituindo, com uma nova atitude de bondade, o método precedente autoritário e repulsor, feito de excomunhões e vinganças espirituais. Explica-se, pois, o novo estilo do diálogo, com o qual se abrem as portas e se tenta a aproximação. No terreno da força, a Igreja não pode lutar, porque esse campo não é o seu. E se, por ser composta de machos, cair na fácil tentação de ali penetrar, ela utilizará meios e métodos de outros, o que a fará entrar em contradição consigo própria. O mesmo sucede no terreno do pensamento. A fé tem a função de penetrar por intuição no mistério, mas não pode opor-se ao controle racional da ciência, da qual tem necessidade para adquirir a solidez positiva que lhe falta. Por seu lado, a ciência tem necessidade da fé e da intuição para alcançar as altas zonas misteriosas que escapam ao raciocínio frio e os métodos experimentais. Assim, fé e ciência são feitas para colaborar. São matérias complementares. Malgrado cumprirem funções diversas, são constituídas para se integrarem reciprocamente, dado que são insuficientes cada uma de per si. Para as necessidades da inteligência, para a técnica produtora de utilidades práticas, existe o raciocínio da mente, mas para as do sentimento, para a formação de uma consciência moral, necessária para o comportamento social, existe o calor do coração. A dureza e rigidez masculina se amolece na ternura e maleabilidade feminina, e esta se fortifica na positividade masculina, completando-se cada uma das duas nas suas carências com o polo oposto. A virtude está no equilíbrio dado pela compensação dos dois contrários. Na Idade Média a religião fazia da vida uma fuga em abstrações místicas, em busca de alegrias espirituais. Nos tempos atuais tudo é atividade prática, utilitária, dirigida a realizações imediatas, à procura de bem-estar material no primeiro caso, só se via no além. Agora, olha-se apenas para o que está próximo, ignorando o espírito. Mesmo aqui temos duas metades, cada uma incompleta por si, mas feitas para trabalharem unidas em conjunto. Cada uma cumprindo a sua função. Isolar-se unilateralmente seria, para ambas as partes, um erro. O fato de que um período de nossa existência decorre no além, não implica que não se deva cuidar da fase que se vive na Terra, porque as duas vidas são complementares e nenhuma delas vale por si só. A cada uma o que lhe pertence. Nenhuma das duas vidas deve ser sacrificada pela outra, nem a do paraíso, durante o período na Terra, nem a do além, atormentando-se com o nascimento neste mundo. Só quando se consegue ver ao mesmo tempo os dois aspectos contrários do problema, é que se pode compreendê-lo inteiramente. Perceber apenas um deles separadamente seria ter da questão uma visão unilateral. Esta é que faz aparecer o lado oposto como contraditório e inimigo, enquanto, na verdade, é complementar e colaborador. Agora, com o panorama completo, se compreende como o tipo masculino no cristianismo foi levado pela sua natureza à construção de uma igreja material em vez de espiritual, criando uma instituição mais terrena que divina e utilizando a segunda ao serviço da primeira. Mas o macho só sabia fazer uma igreja a seu modo, conforme o seu próprio tipo biológico, não podia administrar senão se substituindo ao patrão. Não podia representá-lo senão no seu lugar, afirmando-se a si próprio. Mas, desta maneira, ele completava o princípio oposto, representado pela doutrina de Cristo. A religião do macho,
muito embora com finalidade do bem, consiste em tomar o poder. Tal biótipo é construído para o comando e não pode agir de outro modo. Se ele tiver que seguir princípios de outrem, não pode deixar de lhes introduzir iniciativas próprias. Isto pode parecer traição, mas é indispensável para que o ideal possa descer e resistir ao nível evolutivo humano. Pode impressionar ao tipo espiritual evangélico a resposta que, para explicar tal materialismo religioso, me foi dada pelo bispo de uma diocese vizinha de Roma: o evangelho mata. E que morte! Então, para o fiel lhe resta escolher a autoridade da igreja. Quem concebe a religião somente do ponto de vista de Cristo fica perplexo. Como? O evangelho por quem o representa é posto de parte por ser impraticável e a Cristo se substitui a autoridade dos seus ministros. Isto pode parecer usurpação de poder e traição aos princípios. Mas, se impedirmos de se aceitar o evangelho a sério, isto significa que o cristianismo é falsificado nas suas raízes. Se pensarmos melhor depois das precedentes observações, compreenderemos que esta psicologia representa o modo masculino de ver as coisas. Tal tipo não sabe pensar e proceder diversamente. Portanto, mesmo quando deseja servir a Deus, não pode e não sabe entender isto senão como um meio de domínio. De outro modo, não seria macho. Ele, mesmo quando governa como ministro em nome de outros, só sabe fazê-lo afirmando como autoridade o seu eu, sinal positivo. Mesmo porque, para atingir o seu objetivo, vai encontrar o evangelho pregando exatamente aquilo que ele mais deseja que os outros façam, isto é, acreditar e obedecer, sinal negativo. Assim, entre opostos, se forma o acordo. Depois de havermos sustentado nos volumes precedentes a primeira interpretação, chegamos a esta, que é mais completa, porque explica a contradição que existe entre Cristo e a Igreja. Explica e justifica até porque, quando o macho se apossa da fêmea, por tê-la feito sua, proteja como sua propriedade, o que constitui condição indispensável para que ela, na luta pela vida, se possa salvar. E por esta razão que a hierarquia eclesiástica defendeu a doutrina de Cristo das heresias e a levou avante com seu esforço durante 2 milênios, cumprindo, com guerras, fogueiras e inquisições, exatamente a função do macho, proteger o que, precisamente, lhe pertence. Então, aquilo que podia parecer um emborcamento de princípios é apenas um trabalho necessário de recíproca complementação. Se isto representa a hipocrisia perante Cristo, porque se faz o inverso daquilo que ele ensinou, isto é, continua aceitando o mundo e usando os seus métodos. Essa impostura humana é necessária ao princípio oposto da vida cristã, colocada em ação, para a sobrevivência do modelo evangélico, que não sendo protegido pelo seu contrário é liquidado, subitamente, na terra, no meio da luta geral. Dessa forma tudo se explica. Mesmo que se possa compreender como realmente se encontram as coisas, também é certo que muitos absolutismos serão destruídos, se admitir que Deus não chega junto de nós senão segundo as nossas capacidades de concebê-lo e, portanto, em função de nosso nível evolutivo e tipo de personalidade. Não é preciso fazer acusações, porque ninguém pode ser diferente de si mesmo, nem agir contra a sua própria natureza. Então é lógico e não surpreende mais, que o evangelho seja vivido somente em parte, que a religião seja a hipocrisia triunfe o método das acomodações. Em outros livros constatamos e lamentamos esses fatos. Aqui, reduzindo o fenômeno à sua substância biológica, quisemos dar-lhe uma explicação e, finalmente, uma justificação perante as leis da vida. Se até ontem se vivia na beata aquiescência da ignorância que não considerava tais problemas, contentando-se com dirigir-se através de fórmulas feitas, como normas consuetudinárias transmitidas sem discutir nem compreender, hoje essas questões são enfrentadas, porque se pretende resolvê-las,
procurando evidência de fatos e clareza de ideias. Inicia-se, assim, novo estilo de vida. Antigamente, resolviam-se as dificuldades através de subterrâneas evasões às normas postas em evidência. Agora elas são solucionadas com a compreensão. Quantas distorções, mentiras e contradições se poderão evitar comportando-nos com mais inteligência? Mas quantas verdades vieram à luz, embora estivessem escondidas atrás dos paramentos da religião e da moral oficialmente proclamada? Para o bem-estar que a humanidade está procurando alcançar de resultados, é necessário que ele seja utilizado com compreensão e amor. Os meios materiais são completados com os espirituais, que lhes são complementares, para formar o conjunto corpo-espírito, vida na terra e no além. Cada tipo de bem-estar, unilateralmente, por si só, é metade. É preciso equilíbrio e fusão entre os dois opostos. A solução não está em opor as religiões ou ateísmo, mas em compreender-lhes a função e em saber usá-las mais inteligentemente, deixando-as sobreviver numa sociedade cientificamente civilizada. O amor é tão precioso quanto o dinheiro. Este fornece o necessário para viver, aquele gera a vida. Ele existe, também, no plano espiritual, acima do sexo e a gênese carnal. O amor, e aqui com maiúscula, é sempre criador, mesmo no espírito. Sem ele a força e a riqueza do macho podem ser maléficas. O elemento feminino conjugado com o masculino, o amor, sempre em sentido elevado, é aliado ao trabalho produtivo. Hoje, com o desenvolvimento da técnica, que elevou muito o rendimento da atividade do macho, um paralelo progresso da capacidade de compreensão do homem poderá levar a melhores formas convivência social pelo trabalho inteligente do seu princípio complementar. Esta poderá ser a moderna função do cristianismo, isto é, amalgamar os opostos e unificar os extremos, função de atualidade, que poderá ser chamada princípio feminino da religião. Falamos assim de Deus nos seus aspectos masculino e feminino. Isto não significa que ele seja apenas um ou outro dos dois termos. Ele é tudo sobre a cisão binária que ele abraça na sua inviolável unidade. Mas pode ser visto dualisticamente, ou num só dos seus aspectos, conforme os olhos ou formas dos termos macho ou fêmea que o observem e concebam. Sendo assim, a cada um aparece diferente, porque o tipo masculino não sabe corresponder senão relacionando Deus à potência, e o modelo feminino, senão ao seu lado amor. Com qualquer dos dois termos Deus fala igualmente e se faz compreender, embora com a linguagem de cada um deles. Fala, sendo o Pai, no seu aspecto potência e, como Cristo, sendo Filho, no aspecto do amor. E o Filho se oferece em sacrifício ao Pai, que domina e exige dele um pagamento para remir as culpas dos homens. No entanto, os dois termos não estão separados, porque são o mesmo Deus. Como nos referimos anteriormente, nos volumes finais da obra, podemos chegar a um mais completo conceito de Deus, concebendo-o não só como ideal cristão de amor, mas também como modelo masculino de atividade realizadora que, rompendo a resistência da matéria, lhe impõe a evolução para elevá-la em direção ao espírito. Teremos, assim, um Deus menos unilateral. A nossa perspectiva torna-se deste modo mais ampla, alcançando também o aspecto oposto do apresentado por Cristo. Esta visão permite-nos compreender ainda o mundo que ele, naturalmente do seu ponto de vista, referindo-se ao céu, condenava. Mostra, além disso, a outra metade do problema e nos faz entender a realidade da vida, fato que rijo se pode suprimir e que se existe, deve ter a sua razão. De start, constatamos mais uma vez a lógica e o equilíbrio com que a lei de Deus funciona maravilhosamente em tudo. 10. O ideal e o mundo. Observando no capítulo precedente o fenômeno da universal bipolaridade, explicamos algumas atitudes das religiões, sobretudo do cristianismo. Examinando-as em função não de abstrações teológicas,
mas de positiva realidade da vida, foi possível compreender como nasceram e se manifestam, por que existem e quais as soluções que pretendem alcançar. Assim explicamos que a contradição e luta entre o Evangelho e o mundo são apenas oposição de dois termos complementares, feitos para se compensarem reciprocamente, não constituindo verdadeiro antagonismo. Perguntamo-nos, o que significa e que função tem, no campo do fenômeno biológico, um Evangelho que aspira a inverter as leis vigentes em nosso plano de evolução? Ora, não podemos negar uma realidade existente, conforme os desígnios de Deus, em nossa própria natureza, realidade na qual nos encontramos, sem possibilidade de escolha, inexoravelmente imersos e prisioneiros. Se de fato existe o Evangelho, e se apresenta biologicamente como um absurdo, porque julgar que possamos evadir-nos da lei animal imperante na Terra, a luta pela sobrevivência, o que significa ele e qual o objetivo desta sua presença em nosso mundo. No capítulo anterior, o problema de tal dualismo foi enfrentado em sentido horizontal, permanecendo no mesmo nível evolutivo, como bipolaridade macho-fêmea, cisão e reunião desses dois opostos, mas ficando no plano de nosso mundo e olhando a religião como produto de forma mental humana. O nosso ponto de referência era a Terra para compreender, em função dela, todos os acontecimentos. No presente capítulo, a questão é encarada verticalmente, em diversos níveis de evolução, como bipolaridade involuído-evoluído, superação do plano terrestre, observando as religiões como uma antecipação de progresso, a realizar-se no futuro, como resultado de uma psicologia superhumana. A nossa perspectiva não será mais este mundo, mas um nível evolutivo mais avançado, para compreender como o homem poderá alcançá-lo. No caso do capítulo antecedente, a complementaridade entre positivo e negativo era entendida pelos tipos macho e fêmea. Agora, a mesma complementaridade é expressa pelos modelos involuído e evoluído. Nos dois casos permanece idêntico o princípio dualístico da unidade bipolar, representada pelos dois sinais mais e menos. Mas, aqui, não observamos mais o choque entre eles no mesmo plano evolutivo humano. Macho-fêmea, mas em dois diversos níveis de evolução, isto é, ideal e mundo. Mudam as perspectivas, observando-se o fenômeno de outros pontos de vista. E, proposta de outra forma, a exposição assume aspectos diferentes. Cristo vem ao nosso planeta e propõe-se inverter as leis biológicas aqui vigentes. Ele diz: abandonai todas as armas, amai o próximo. Sede ovelhas. A vida replica, para que o inimigo vos vença, o próximo vos explore, os lobos vos devorem. A conclusão é que os piores engordam à custa dos melhores e que, deste modo, a seleção se realiza ao contrário, a favor dos primeiros, aos quais é o próprio Evangelho que oferece o material para explorar. Esta seria, então, a verdadeira consequência da vinda de Cristo à Terra. Aqui continuam a dominar as leis deste mundo, segundo as quais o mais forte vence, e os bons seguidores do Evangelho, como tais considerados débeis, ineptos para a luta, são eliminados. Resultado negativo, o que significa a falência do ideal. Estes fatos explicam por que o Evangelho não é de fato vivido e como o cristianismo, a força de adaptações, se tenha tornado uma coisa diferente da que foi pensada por Cristo. Enquanto se afirma que Cristo venceu o mundo, na realidade, este venceu aquele. As leis da vida. Em vez de cederem, reagiram e dobraram a seu modo ideal. Mas, se a negação do que é inferior, por parte do que é superior para conduzir à superação, quer dizer levar novos pesos à dura vida do inferior, é natural que ele se rebele e tenha repulsa pelo ideal. Lamentavelmente, enquanto sonha com o paraíso, tem diante de si o inferno. Perante as leis da terra, deixar-se matar, mesmo que seja por um ideal, constitui derrota,
É loucura propô-lo como exemplo a imitar. Ele é apresentado em nome de leis que, neste planeta, não têm sentido e conduzem à ruína. Todavia, aqui se introduzem com a pretensão de ensinar, muito embora como estrangeiros em terra estranha. Mas aconselhar o perdão é encorajar os prepotentes. Deste modo, favorece-se o desenvolvimento dos piores, sacrificando os melhores em seu favor. Esta é a moral dos fatos, diversa das palavras. O próprio Cristo com a sua bondade se fez crucificar, o que significa a vitória das forças do mal sobre as do bem, de Satanás sobre Deus. A desforra de Cristo com a ressurreição somente depois se pôde manifestar, como uma fuga nos céus, quando as forças do mal terminaram o seu banquete, imperturbáveis no seu triunfo. Compreende-se porque a Igreja teve cuidado de não seguir tal exemplo e de fazer de Cristo uma organização terrena, do céu e do ideal. Um cálculo de interesses econômicos e políticos explica-se como a Igreja, que proclama o Evangelho, que condena a riqueza, possa economicamente ser avaliada como a segunda potência financeira do mundo, precedida somente pelos Estados Unidos, mas superior a todos os outros países do globo, incluídas a União Soviética e a Inglaterra. Assim, o ideal desceu para inverter o mundo, mas foi emburcado por ele. Encontrando-se na sua própria casa, o mundo colocou-o a seu serviço. Logo, o meio mais eficaz e utilizado para fazer apreciar as coisas do espírito é pô-lo em evidência, revestindo-o com valores mais apreciados em nosso mundo, como pedras preciosas e ouro, e tornando-o concreto com meios materiais, como construções, estátuas, pinturas, sem que o espírito, por sua natureza imaterial, se perde inatingível e despercebido. Verificam-se, assim, contínuas distorções, com as coisas sagradas feitas de matéria preciosa, transformadas em tesouro que excita cobiças, com os valores apreciados do espírito, cobertos de riqueza, também cobiçada, julgando que se rende homenagem a Deus através da pompa religiosa com apresentação mundana etc. Em outros momentos de nossa exposição, observamos o ideal se posicionando superior ao mundo, no instante da sua descida, para que realizar-se. Examinemos agora o mesmo fenômeno, não olhando para o alto, mas para baixo, a fim de verificar o que sucede, quando o ideal pretende entrar em ambiente estranho para transformá-lo a seu modo, isto é, para fazer do indivíduo um evoluído. Procuremos compreender o fenômeno deste outro ponto de vista. Já no outro lugar, vimos a função biológica e a finalidade evolutiva da descida dos ideais na Terra. Esse trabalho não pode ser confiado ao evoluído, que nada entende de tudo isso, estando bem à vontade em seu plano de vida animal. Esta tarefa deve, então, ser empresa do evoluído. É necessário definir o que entendemos por evoluído, para evitar um mal-entendido. O homem, que ingenuamente vive o Evangelho, obedecendo às suas normas, pode julgar-se tal, embora não seja, imaginando sê-lo, enquanto é apenas um simples indivíduo honesto, de boa fé. Assim a grande parte dos seguidores de Cristo, suaves ovelhas, ótimas para serem devoradas pelos lobos. É assim que o tipo de pseudo-evoluídos serve, sobretudo, como pasto para os ferozes involuídos de que é constituído o mundo, aqueles que o ideal pretenderia civilizar. Essas ovelhas não são adequadas para este trabalho. Seu destino é ser derrotadas na luta pela vida. Eis que o ideal para afirmar-se na Terra tem necessidade de outro tipo de evoluído. Quando perante o homem do mundo, que sabe, por sua dura experiência, qual é a realidade da vida, aparece um exemplar de idealista que crê no Evangelho como num sonho de fácil realização. Ele observa aí, julgando de seu ponto de vista, pensa, este vive fora da realidade, não conhece a vida. E simplesmente um ingênuo, um ignorante. Não pode servir senão para ser explorado. Demos-lhe, portanto, razão, alimentemos o seu sonho, cultivemos a sua ingênua ignorância,
façamo-lo crer que o ajudamos a realizar o seu ideal, seguindo-o a seu lado. Poderemos, assim, melhor explorar a sua estupidez, transformando-a em nossa utilidade concreta. Ou, então, o homem do mundo pode pensar: este é um astuto que colocou a máscara de idealista para melhor enganar o próximo. É necessário, pois, secundá-lo aprovando tudo, mas tomando cuidado de não acreditar nele, nem lhe cair na rede. Em ambos os casos a verdade consiste em enganar para explorar. Esta é a verdade do evoluído, aquela com que ele se expressa, dado que a sua natureza o leva a conceber tudo em função de sua vantagem egoísta, tanto que o universo não serve a ninguém senão a ele. Eis em que terreno traiçoeiro cai o ideal. O mundo espera para destruí-lo. O resultado desta descida é a guerra, lei da terra, conduzida falsamente pelas vias subterrâneas da hipocrisia e, assim, tornada mais dura e pérfida. Se o indivíduo por temperamento ou por educação recebida, acreditou no ideal fácil, tanto pior. Ele é um primitivo do espírito e deverá aprender a não ser, mesmo no bem, um ingênuo. O ambiente terrestre lhe ensinará que não se chega ao céu só por ternura sentimental, que a descida dos ideais significa dever emergir no pântano, que a cruz de Cristo não é só um belo ato de amor, mas significa abraçar a fera humana para ser por ela dilacerado. O idealista deve aprender em que mundo vive, a desconfiar e lutar antes de acreditar e amar. O próximo se incumbe de ensiná-lo a força de golpes massacrantes. Quem se faz instrumento da descida dos ideais deve saber e ser não somente anjo da paz, mas também forte lutador, e mais do que todos os outros, porque o é em forma pacífica, sem armas, deve fazer guerra em duas frentes, a da terra para sobreviver, e a do céu, que confia nele para a descida do ideal. Chega-se, de start, a outro conceito de evoluído, isto é, ao tipo inteligente, por ter atravessado e experimentado a zona evoluída da besta, conseguindo superá-la. Não mais o evoluído ingênuo e inocente, acabado de chegar ao plano do espírito, mole e frágil, sonhador e namorado, convencido de que se pode alcançar o céu com voos de fantasias, sonhos de poeta, evangelicamente eterno para com o próximo, porque ainda não lhe conhece a verdadeira natureza. Pelo contrário, temos um evoluído que subiu todos os calvários e foi crucificado em todas as cruzes das muitas velhacarias humanas. Portanto, conhece-as e não cai mais nelas, dado que lhe deixaram um sinal na pele, para sua permanente lembrança, um evoluído verdadeiro, tornado tal por ter amadurecido através de todas as provas. É assim aquele que leva consigo a experiência do mal superado, ou porque ele foi feito pelos outros, ou porque, tendo sido feito por ele, experimentou as duras consequências a que conduz. Como vítima sacrificada, ou mesmo como carrasco convertido, deve conhecer todo o mal de que transborda a terra. Os ingênuos não vão para o céu, mas ficam neste mundo para aprender. O paraíso não pode ficar cheio de meninos que brincam de ideal. Deus os manda ao nosso mundo para que vejam de que verdadeiramente se trata e voltarem depois mais maduros, terminada a escola. Trata-se de compreender que o bem e o mal não são somente o próprio bem-estar ou um mal-estar individual e presente, como crê o primitivo, mas que o verdadeiro bem pode ser dor, e o mal prazer. Quanta coisa é necessário experimentar e entender para ser realmente evoluído, soldado do ideal. O santo, que não conhece o mundo e não está encouraçado contra os seus assaltos, é eliminado pela vida como um inepto que não ajuda a descer na terra nenhum ideal. O verdadeiro pobre, aquele que sabe o que é a pobreza e luta contra ela com qualquer meio, pensa que fazer-se pobre por amor ao evangelho seja um esporte de luxo para os muito saciados, julga um capricho dos ricos, uma aventura de gente que não conhece a realidade. Prepara-se, portanto, para derrotá-lo. Quem experimentou a luta pela vida sabe que não há margem para brincar com os ideais e que com eles se pode arriscar a morte. Cuidado com os ingênuos,
fáceis em acreditar, que se deixam seduzir pela glória do guerreiro e do santo, sem terem estofo para tal. A vida baseia-se num jogo de força ou astúcia, não sobre a justiça. Na terra, quando alguém consegue devorar o seu inimigo, diz que Deus o ajudou. Enquanto o idealista contempla o seu sonho, o mundo prepara o assalto. A sua voz de sereia encantadora fala em nome das coisas mais elevadas, mas ninguém a escuta. E, se alguém a ouve, entende a seu modo, ou seja, que ela vale somente enquanto pode ser utilizada para explorar o cantor, dado que este é o único meio com o qual aquele pode servir para alguma coisa. Ele é uma flor frágil do campo, adaptada ao céu, enquanto a terra é feita de tempestades e de vida dura que não admite bondade. Entretanto, julga poder encontrar em tal ambiente namorados do ideal que celebrem com ele o seu canto sobre-humano. Neste mundo o homem não pode ser um honesto ingênuo, mas deve ser um honesto astuto, para não ser enganado por todos os astutos, um honesto lutador, para não ser destruído pelas agressões de todos os lutadores. Conforme as leis do plano animal humano, a vida coloca o problema em sentido completamente diverso. Para ele o trabalho a realizar é a conquista do conhecimento terreno. É a atividade que procura o novo e explora o desconhecido, porque a sua finalidade maior é evoluir. Para isso experimenta todos os caminhos. E, se a tentativa foi mal dirigida e resultou em erro, em todo caso vale mais do que a inércia, que não constitui experiência alguma. Se esta acabar mal, poder-se-á corrigir. Porém ela é já uma esperança, enquanto a inocência do ignorante não representa coisa alguma, não contém qualquer atividade, nem experiência, nem conhecimento. Para a vida o inerte vale menos que o rebelde. Este ao menos se move, arrisca, luta, à sua custa faz alguma coisa. Por este caminho ele pratica o mal, mas se prepara também para aprender que aquele mal lhe cairá em cima e que, portanto, será mais conveniente não repetir a experiência. Quem não faz nada não se dispõe a aprender coisa alguma. Ele se afasta da vida, porque nem sequer inicia a senda da experimentação. O outro, ao contrário, mete-se na estrada e vai em busca de qualquer coisa. De algum modo ele tomou uma iniciativa, por isso caminha, e quem assim procede, porque já se encontra em posição de marcha, tem mais probabilidade de chegar do que quem está parado. Quantos santos na juventude foram tristes indivíduos? A santidade não pode ser ignorância e ingenuidade, mas sim, conhecimento por experiência adquirida. Para chegar aos altos níveis da vida e empreender a luta do santo, é necessário ter primeiro atravessado os planos mais baixos e não ignorar a luta que neles se trava. O santo não é um débil, sem potentes impulsos, sem músculos e garras, mas um forte com ímpetos dirigidos para o alto, com a sua força colocada ao serviço do bem. Só assim se pode representar o ideal na terra e ser instrumento da sua realização. Para que isto suceda, o ideal não pode ser confiado a ovelhas, que, não sabendo fazer outra coisa senão deixar-se matar, servem apenas para fornecer alimento destinado a engordar lobos, que continuarão a devorá-las enquanto elas os convidarem com a sua bondade. A vida quer evolução e o esforço para executá-la, não protege, portanto, essas fugas. Ela quer que os bons lutem e construam uma barreira que sirva de obstáculo ao avanço dos malvados. Por obra desta resistência, o número destes e dos seus golpes bem-sucedidos deve diminuir cada vez mais. E esta transformação à vida confia a ação das próprias vítimas, que devem tornar-se sempre mais espertas e inteligentes, de modo que não se deixem mais enganar. A evolução é uma arrancada da injustiça para a justiça. O ideal desce tanto para os justos como para os injustos, com o escopo de levar todos em direção ao oeste para encontrar vítimas. Os astutos desonestos devem inventar sempre novos enganos, a fim de que, sofrendo-as, também elas aprendam. E inevitável a chegada do momento em que,
havendo elas experimentado e aprendido todos os ardis, esgote seu repertório, e nenhuma astúcia poderá mais servir, por falta de ingênuos que neles creiam. Então, o mal, tornando-se cada vez menos produtivo, acaba por ser cada vez mais posto de lado, já que sempre traz consigo mais risco e falência. Chegados a este ponto, os bons terão vencido os malvados, que deverão admitir que doravante a velhacaria não lhes pode trazer senão dano. No final, os exploradores da bondade do próximo devem reconhecer o seu erro e chegar a um acordo com os explorados, se quiserem viver. Quando não se encontrar mais quem faça o papel do enganado, não é mais possível viver enganando. O jogo deve cessar por falta de elementos com quem praticá-lo. É assim que o desonesto tem de se tornar honesto, porque a resistência dos atingidos por ele faz com que para si seja danoso ser desonesto. Com esta técnica nos seus níveis mais baixos, a vida, por meio da luta, impulsiona a subir, indo ao encontro do ideal que desce do alto. É por isso que a vida expõe a inocência do primitivo a todos os assaltos, a fim de que ele faça alguma coisa e aprenda. Ela o deixa indefeso com esse objetivo. Num plano superior, o super-homem pode dizer: eu sou honesto, vivo o evangelho, isto basta, Deus, então, me recompensa. Se sou paciente e resignado, com a minha virtude caminho em direção à felicidade. No nível humano, pelo contrário, a vida diz: se não te sabes defender, serás morto. Se fores paciente e resignado, os outros aproveitarão disso a te explorar para a vantagem deles. O ideal diz: segue Cristo até ao martírio. Este é o triunfo do espírito. A vida diz: acabar como Cristo é morte horrível. Isto não é triunfo, como te querem fazer crer, mas a pior das derrotas. O homem é feito para viver e não para seguir tal mortífero exemplo. Cristo é filho do céu e se apressou a voltar para lá. O homem é filho da terra e aqui deve ficar. Deixemos que os ingênuos caiam no engano. Por isso são eliminados. Mesmo encorajando-os a se sacrificarem, aproveita e engorda com a sua virtude e renúncia. Como se vê, trata-se de duas leis diferentes, cada uma própria de determinado ambiente. O fenômeno da descida dos ideais verifica-se desde o plano do evoluído ou do involuído, agora descritos, para transformar o segundo no primeiro e fazê-lo, portanto, passar a um nível e lei de vida mais altos. Este é o trabalho que espera o evoluído. E ele que deve trazer o céu à terra, resistindo ao assalto de quem quiser destruí-lo. Com o seu grande sonho no coração, ele deve descer até a luta. Ao seu amor o mundo responde com agressão, à sua generosidade, com a carência das necessidades materiais. A luz do céu se torna sangue, o ideal, dor. O as procura aniquilar o S, que pretende entrar no seu reino. A tentativa de endireitamento é seguida de contínua e oposta vontade de emborcamento. Antes de poder concluir com a ressurreição, o ideal deve ser crucificado. Ele é a luz, mas deve mergulhar nas trevas para transformá-las naquela. É uma subida que implica uma descida para fazer ascender quem está embaixo. Para poder existir na Terra, a ideia deve ser fechada numa camisa de força que a defende e a torne sensível aos outros, sem o que não sobrevive sequer é percebida. Descer no mundo significa ficar aprisionado dentro dele. Para chegar a realizar-se, a intuição do evoluído deve sujeitar-se a retrocesso involutivo, a uma queda de dimensões, adaptando-se a contorções e mutilações. O ideal deve penetrar no mundo antagônico, onde as virtudes se tornam fraqueza e defeito, a lógica do bem, um absurdo no meio do mal, a verdade, uma forma de mentira para enganar os ingênuos, a ordem, a paz, a felicidade, miragem para esconder a realidade, que é caos, luta, dor. O mundo entende a seu modo o impulso do ideal em direção ao alto, isto é, como um assalto à sua integridade, ao qual resiste por legítima defesa e que repele com as suas armas, porque deseja permanecer como tal.
O mundo é dividido entre fortes e fracos. O evoluído que não entra em guerra e não vence é colocado entre os fracos e liquidado. Enquanto ele oferece escola ao evoluído para civilizá-lo, este mostra a experiência ao primeiro para fazer-lhe compreender a realidade da vida. Se o ideal representa o futuro, o presente é bem diverso. Se aquele é uma esperança, uma expectativa, este é uma realidade dura e atual. Se o primeiro é a coisa mais bela que possa existir, o segundo é o bruto que de fato existe. Ai de quem não conhece esta realidade e se mete dentro dela desarmado. Isso lhe pode custar a vida. Fazer na terra o papel de evoluído é perder-se nos sonhos do céu, deixando-se seduzir pelo encantamento do ideal. É a ignorância que a vida, no nível do evoluído, castiga sem piedade. Procuremos aqui compreender o significado biológico deste contraste entre o ideal e o mundo. Na Terra existe luta não apenas em sentido horizontal entre indivíduos do mesmo plano, mas também, verticalmente, entre representantes de níveis diferentes. É natural que, sendo o transformismo existir, dado que tudo é evolução, que deve ser também a luta que é necessária para realizá-lo. A conclusão aqui nos leva à constatação desse contraste entre os dois termos opostos, mundo e ideal, é que o primeiro é feito de evoluídos, ao qual o grau de civilização do Evangelho não é ainda aplicável, ou então, este é uma utopia que a vida não pode aceitar, porque vai contra as suas leis. Se, de fato, esses dois constituintes são inconciliáveis, o defeito que disso é causa deve estar em uma das duas partes. Ou em ambas, isto é, no sentido de que o mundo tem razão, mas só no seu nível animal humano e não no do ideal, e o Evangelho também está certo, porém apenas no seu plano super-humano e não no do mundo. Assim, é natural que cada um dos dois, transportado para fora do seu ambiente, não seja realizável. Não há dúvida de que o ideal na Terra representa um transplante em campo que não é seu. Assim se explica porque ele existe mais como aparência do que como realidade. Mais pregado do que vivido. Compreende-se também o fato de ser ele uma adaptação e um artifício, apenas uma bela toilette com a qual o orgulho humano procura esconder a sua animalidade, um artifício com o qual aparenta uma espiritualidade que não possui. É natural que o ideal neste planeta apareça sobretudo em forma de mentira, aparentando aquilo que na realidade não é. No entanto, se tudo é transformismo, esta posição não pode ser definitiva. Ora, o que significa isso? Se é verdade que na Terra o ideal ainda não pôde penetrar plenamente, contudo ele começa a fazê-lo cada vez mais. Trata-se, pois, de progressiva percentagem de realização por lei de evolução. Na verdade, o ideal está só tentando entrar no mundo, mas se encontra no início desta superação. Nosso ambiente terrestre ainda pertence ao nível evolutivo animal, e o Evangelho, a um plano superior. Partindo do seu estágio atual, o homem está destinado a alcançar essa realidade mais avançada, guiado para isso pelo Evangelho, como por um farol de luz alto e longínquo que lhe mostra o caminho a percorrer e o modelo segundo o qual se deverá construir. O Evangelho só é hipocrisia nesta fase, porque tende sempre mais a tornar-se verdade vivida, tampouco é utopia, em sentido evolutivo, perante o futuro, porquanto se tornará realidade. Então, nossa fé no Evangelho, em contraste com o mundo, não é ingenuidade de inexperiente, mas antecipação evolutiva, já que corresponde a um impulso da vida em sentido criador, tendente a civilizar um mundo ainda selvagem. Isso, entretanto, só pode ser compreendido por quem está amadurecendo para superar o nível biológico da humanidade atual e está em via de transformação. Só este pode entender qual é o tipo de vida de um plano mais avançado, porque, com uma forma mental diversa, pode ver aquilo que o homem comum, bem instalado no seu nível, de onde não sabe sair, nem sequer suspeita possa existir. Para ele, em plena consciência, mesmo que isso seja hipocrisia,
Este é o melhor modo de atuar e, portanto, está convencido de estar fazendo bem de tal maneira. O tipo biológico que melhor pode fazer compreender o fenômeno do contraste entre o ideal e o mundo é aquele que se encontra em fase de transformação evolutiva, que o leva à superação do nível humano e o prepara para entrar em plano mais alto. Ele pertence um pouco a ambos os níveis.